Fala aí, galera do primeiro Super da Lafa, beleza com vocês? Bom, nós vamos continuar aqui a localizar os elementos na tabela periódica. Lembrando que as duas aulas anteriores, que é o módulo 12 e que é o módulo 13, a gente ficou basicamente localizando os elementos representativos, que são aqueles blocos do ESP. Para mim, são os elementos mais importantes, aquele que nós tínhamos famílias, né, nomes das famílias, enfim, tinha uma estratégia específica para a gente localizar. E para saber qual era a família, terminava em S ou terminava em P. A gente só somava quantos elétrons tinha na camada de valência. Se tivesse 4, na família 4A, família do carbono. Se tivesse 5, 5A. Se tivesse 7 elétrons na última camada, nós tínhamos aí a família dos halogênios, a família 7A, e assim sucessivamente. Então, para localizar, a gente tinha que falar basicamente o período que o elemento está, e o período é igual para todo mundo, né? Basta você ver a camada de valência. Se tiver 4 camadas, ele está no quarto período. Se tiver 5 camadas, no quinto período, e assim sucessivamente. Perfeito? Para a aula de hoje, nós vamos localizar agora os elementos que estão no bloco D. São chamados elementos de transição externos. E na próxima aula, a gente termina essa parte de localização. A gente vai para os metais de transição internos, os que terminam em F. Perfeito? Uma dica, para assistir a aula de hoje, eu acho muito legal você pegar uma tabela periódica. Essa que você recebeu do COC, coloca do lado do vídeo, né? Em alguns momentos, dá uma consultada na sua tabela, dá uma olhada, porque eu faço questão de colocar uma tabela preto e branco. Então é muito importante você ter a sua tabela periódica para consultar. Perfeito? Então pega lá a tabela periódica, coloca do lado aí do vídeo e vamos lá para esse vídeo. Perfeito? Bom, no bloco D, só para a gente lembrar, os metais de transição externos são esses que ficam na parte central da tabela periódica, né? Nós temos aqui do grupo 3 ao grupo 12, porque essas duas aqui é o S, essa aqui é o P e o F a gente vai ver no próximo vídeo, perfeito? Agora, é o seguinte, nota que os metais de transição, o D não tem 10 elétrons, o subnível D não comporta 10 elétrons, por isso tem 10 famílias, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima, tá? Lembrando que a primeira família do D é o terceiro, porque a família S, o primeiro grupo é o 1A, o segundo grupo é 2A. Então nós temos esta região aqui. Uma coisa muito importante, todo mundo que está nessa região, obrigatoriamente ele vai ser um metal. E qual que é o estado físico do metal? Sólido. Tá. Tem uma única exceção. O único metal que é líquido, eu vou mostrar para vocês mais para frente, é o mercúrio. E no resto, todos os metais são bons condutores de corrente elétrica. Perfeito? Bom, agora eu vou pegar só essas famílias aqui e nota que esse aqui começa em que período? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Todos os metais de transição externos começam com 4 camadas. Perfeito? A partir de quarta, vai ter quarta, quinta, sexta e até a 7ª camada que nós temos aqui. Perfeito? Agora, é uma bagunça a família B. Se você pegar só a parte central da tabela periódica, esta primeira, que é o grupo 3, é a família 3B. O 4, 4B. O 5, 5B. Nota que não começa na 1B, é onde eu falei que é aquela bagunça. E o 7, 7B. Agora, essa tabela moderna, ela junta vários conceitos, né? Você lembra lá no começo lá da história da tabela periódica das oitavas? Né? Se bem que existe até a família 8A e também existe até a família 8B, professor, a conta não fecha, porque aqui é 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e a 8 dá 8B. Agora, você lembra das tríades? Nota que existem 3 famílias 8B, beleza? Então a oitava é 8B, a nona é 8B também e a 10ª é 8B. E olha que bagunça, a 1B é a 11ª e a 2B e a 12ª. Então vem cá, a 11, 1B, 12, 2B. É importante, a priori, não é que cai muito no vestibular, mas vamos lá, a gente está na aula, é importante a gente memorizar. Então a 11ª é 1B, 12ª é 2B. Vem cá, 3, 3B,
4, 4B, 5, 5B, 6, 6B, 7, 7B, 8, 8B. 9 não é 9B, porque vai o máximo 8B. E a 9 e a 10, né, 8, 9, 10, todas elas fazem parte da 8B. E por incrível que pareça, esses elementos aqui, ó, né, que estão nessas famílias, eles são semelhantes entre si. Por isso está na família 8B. Lembra das tríades, perfeito? Bom, é o seguinte, nós temos a tabela periódica, tá? Lembrando que esses dois quadradinhos aqui, ó, fazem parte dos metais de transição internos, por isso que não tem elementos nessa região, perfeito? Então isso aqui é como se fosse uma gavetinha. Você pega essas dois períodos aqui de baixo e encaixa justamente nesse quadradinho, por isso que chama metal de transição interno, tá? Hoje a gente vai trabalhar só com os externos e aqui nós temos aqui os elementos que nós iremos trabalhar. E outra, o mercúrio, né, é muito importante falar para vocês, o mercúrio, ele é o único metal que vai ser líquido, tá? Agora nota, daqui a pouco a gente vai aprofundar. A família 1B, que é a 11ª, basicamente nós temos esses três elementos importantes aqui, que é o cobre, a prata e o ouro. Perfeito? O cobre, a prata e o ouro, gente, como que a gente faz para memorizar? São elementos nobres, são metais nobres. A família 1B, sendo um metal nobre, é só lembrar das medalhas olímpicas, medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. É que bronze é uma mistura de cobre com estanho. Então nós temos os metais nobres sempre em primeiro lugar na família 1B. Perfeito? Vamos lá? Como que a gente faz para localizar os elementos? Bom, sempre começa, eu vou pegar o ferro, né? O primeiro passo, como de praxe, é fazer a distribuição eletrônica. E se você fizer a distribuição eletrônica certinho, a gente viu que vai terminar em 3D6. Nota, se terminou em D, esquece tudo que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Terminou em D, é um metal de transição externo. E ele fica nesta região. Agora, como que eu faço para saber qual que é o período? O período é só você ver a camada de valência. Como ele tem 4 camadas, ele vai estar no 4º período. Então, o ferro vai estar no 4º período e nessa região, do grupo 3 ao grupo 12. Agora, professor, como que eu faço para saber a família? Olha o procedimento. Não dá certo ver só os elétrons da camada de valência. Para achar a família, você tem que pegar os elétrons do S, no caso 2, e somar com os do D. Então não é da camada de valência, porque todos os elétrons, basicamente todos os elementos aqui, salvo algumas exceções, vão ter sempre 2 elétrons na última camada. Então 2 mais 6 dá 8. Ou seja, ele vai estar no 4º período e na 8ª família, que coincidentemente é a família 8B. Então, 2 mais 6, 8ª família, 8B. Esse é o ferro, no 4º período e na família 8B, ou 8º grupo. Perfeito? Entendeu como faz? A camada de valência é o período. E para saber qual é a família, é só você somar os elétrons do S e do D. Perfeito? Agora, muitos alunos me perguntam na sala de aula, professor, por que eu tenho que somar os dois? Porque se você observar como você coloca esses 4S2, você está desconsiderando essas 2 primeiras famílias. Então esse elemento que está aqui, ele termina em D1, esse em D2, esse em D3, em D4, em D5 e aqui termina em D6. Agora como que eu faço para saber a família? Pega lá o 2, então eu desconsidero as 2 primeiras e somo com o da frente. Então vai dar 8, a 8ª família, 8B. Perfeito? Bom, vamos lá para o segundo exemplo, né? Eu vou pegar agora o zinco, número atômico 30. Fazendo a distribuição naturalmente do número atômico 30, nós vamos chegar aqui em 4S2 e 3D10. Beleza? Você viu a importância de distribuição eletrônica, né? Errou algum numerinho aqui, errou alguma distribuição, vai comprometer toda a parte de tabela periódica. Bom, se terminou em D, a gente sabe que está no meio. Professor, qual é o período? 4º. Coincidentemente, está no mesmo período, né, do que o ferro. Ele tem 4 camadas. Agora, como que eu faço para saber exatamente a família?
Para saber a família, pega o 2, soma com 10. 2 mais 10 é 12. Então ele vai estar na 12ª família, que é a família 2B. Então o zinco, se você pegar a sua tabela periódica que está do seu lado, é só você olhar. Ele está no 4º período e na família 2B. Perfeito? Vamos pegar um pouquinho maior. Vamos pegar aqui o zircônio, que o número atômico é 40. Gente, esses elementos vão ter elementos aí com números atômicos altíssimos, né? Então, vamos lá, gente. Pegando o zinco com toda a paciência. De novo, terminou em D. Não tem nada a ver com o procedimento da aula passada, né? Se terminou em D, está no meio. Ah, tá. O zircônio tem quantas camadas? 5. Então, ele vai estar no 5º período. Perfeito? Agora, como que eu faço para saber a família? 2 mais 2, no caso, vai dar 4. Ele vai estar na quarta família, que coincidentemente é a família 4B. Então, o zircônio está aqui. Perfeito? Eu te dei 3 exemplos. É óbvio que a gente vai, quanto mais você praticar, você pode pegar qualquer um desses elementos e fazer. Pega um desse aqui, ó, que tem 6 camadas, pega um de cima, que é tudo a mesma coisa. Só quero lembrar, ó, a 3 é 3B, 4, 4B, 5, 5B, 6, 6B, 7, se a conta der 7, 7B, 8, 8B. Não existe 9B. Se bem que a 8, a 9 e a 10 fazem parte da família 8B e a 11 é a 1B. Perfeito? Agora, por que a 1B é o grupo 11? Eu vou te contar uma história. A distribuição eletrônica nem sempre é perfeita. Existem várias anomalias na distribuição eletrônica. Uma das mais importantes é essa aqui, ó, é meio que decoreba. Ai, professor, não entendi o que está acontecendo aqui, ó. Gente, toda vez que termina em S2, o que é esse N? Esse N é a camada de valência. O que é N-1? Se a camada de valência for a quarta, aqui seria a terceira camada. Se a camada de valência for a quinta, aqui vai ser a quarta camada. Enfim, não vamos falar difícil não. Toda vez que termina em S2 e D9, como eu falei, não tem explicação. Isso aqui é uma anomalia. Naturalmente, um elétron que está na última camada, ele é promovido aqui para frente. E a distribuição eletrônica seria NS1 e N-1D10, ou seja, é uma coisa anômala que acontece. Então, vamos lá. Toda vez que terminar em S2 e D9, acontece a promoção de um elétron lá para o D, e na última camada ele passa a ter apenas um único elétron. Por isso que é chamado família 1B. E não a 1B começa no terceiro grupo, como a gente mostrou. Então, por causa dessa anomalia... Agora, calma aí, professor. Essa anomalia acontece com quem? Ué, quem que está na família 1B? Os metais nobres, que é o cobre, que é a prata e que é o ouro. Então, com o auxílio do computador, as coisas ficam um pouquinho mais rápido, não sei se você notou. Se eu estivesse dando aula lá na sala, eu ia demorar lá um absurdo para fazer essa distribuição eletrônica, e aqui a gente já, com um clique, já dá para fazer distribuição. Então, se você pegasse o 29, que é o cobre, e fizesse a distribuição, 4S2, 3D9, ou seja, termina em S2, termina em D9. Ou seja, esse N, que é a camada de valência, seria a quarta e o N-1, 3. Pega a prata, que está logo abaixo do cobre. Termina em S2, termina em D9. Está errada essa distribuição. Olha o ouro. Ah, tá, tem o 4F14 aqui para dar aquela enchida aqui. Mas, de novo, a camada de valência é S2 e o subnível mais energético é o D9. Então, tanto o cobre, quanto a prata, quanto o ouro, eles terminam em S2 e D9. Por uma questão de anomalia, o elétron do S salta para o D. Então, a distribuição correta do cobre seria 4S1, 3D10. Quantos elétrons ele tem na última camada? 1. Por isso que é 1B. Olha a prata. Ao invés de terminar em 5S2, 4D9, é 5S1, 4D10. Olha o ouro. 6S1, 5D10. Então, quando você conserta a distribuição, se você fosse só para localizar,
consertar ou não, você chegaria no mesmo resultado, né? Eu só estou justificando por que a 1B começa no grupo 11. Agora vem cá, qual que é o período que vai estar o cobre? Quarto tem 4 camadas, mesma coisa. A prata, quinto período, o ouro, sexto período. Agora, como que eu faço para saber a família? Era só somar 1 com 10. 1 com 10 dá 11, que a família é 1B. Beleza? Ai, professor, e se eu tivesse errado a distribuição? Gente, você não ia errar muito a localização, sabe por quê? Porque 1 mais 10 dá 11, o grupo 11. 2 mais 9 também dá 11. Né? Eu só quis justificar, volto a falar para vocês, por que a 1B está no grupo 11. Né? Aqui vai estar no quinto período, quinto período, 10 mais 1, 11. Na 11ª família 1B e o ouro também. Beleza? Então essa anomalia, né, acontece basicamente na família 1B, por isso que tem um elétron na última camada, por isso que a 1B é o grupo 11. Perfeito? Bom, agora é o seguinte, nota que a 1B está aqui, só para vocês olharem aqui a 1B, eu tenho o cobre, a prata e o ouro, que são os principais. Esses aqui, tudo de baixo, como eu falei para vocês em vídeos anteriores, são todos artificiais, né, que a gente vai estar aprofundando no próximo vídeo. Perfeito, gente? Então, nós temos aqui esses elementos aqui, tá? Cobre, prata e ouro, família 1B. Beleza? Bom, abram a apostila de vocês, tá? Na página 189, é o livro 3, tá? E o primeiro exercício ele é bem de boa para fazer, inclusive foi um dos que eu usei para explicar. Localize o período e o grupo do elemento que tem número atômico 40. Eu já tinha feito no vídeo anterior, dá uma voltadinha que você vai ver, né? Primeiro procedimento, faz a distribuição dos 40. Terminou em D, metal de transição externo. Para saber o período, vê a camada. Então ele está no quinto período porque tem 5 camadas. Perfeito? Como que eu faço para saber a família? 2 mais 2 aqui, mais 2, 4. Vai estar na família, no quarto grupo, que é a 4B. Beleza? Então, esse elemento está no quinto período e na família 4B. Já a questão 2, ele deu 2 elementos, o X e o Y, com números atômicos 28 e 26, respectivamente, e pede para a gente localizar. A gente nota que esse exercício não caiu em vestibular, né? É só para a gente treinar a localização. Eu já fiz do 26 no vídeo. Vamos no 28? Fazendo aí do 28... termina em 4S2, 3B8. Ele vai estar no quarto período. Agora, como que eu faria mesmo para achar a família? 2 mais 8, 10. Vai estar no grupo 10. Se você tiver a tabela periódica do lado, dá uma olhada. E se é o grupo 10, é a família 8B. Beleza? Ó, se for 8, 8B, 9, 9B e 10, 10B, porque a 11, lembra? 1, 1, 11 é 1B. E o 26, a mesma coisa. Quarto período, se eu pegar 2 com 6, o grupo oitavo, que coincidentemente também é a família 8B. Beleza? Ambos estão na mesma família, mesmo não tendo a mesma quantidade de elétrons no subnível mais energético. Lembra que eu tenho 3 famílias 8Bs, lembra das tríades. Perfeito? Bom, localizando para vocês, quem está com a tabela periódica, o X está no quarto período, no 10º grupo, família 8B, e o Y está aqui também, na 8B, tá? Eles estão, parece que em famílias diferentes, o grupo é diferente, mas a família é a mesma. Perfeito? Já a questão 3 é um peguinha, né? Quando eu fui fazer ela pela primeira vez, eu quase cometi um erro. Então vamos prestar atenção nessa questão aqui, ó. Com relação aos elementos cálcio, vanádio, cobalto, zinco e arsênio, ele já forneceu o número atômico, né? O máximo aqui seria o 33. Todos eles pertencem ao quarto período. Epa, ele já falou que eles vão ter 4 camadas. Dentre eles, quantos apresentam elétrons desemparelhados? Se você pular essa parte aqui,
vai acabar comprometendo a resolução em sua configuração eletrônica e pode ser classificado como transição. Ou seja, para ser metal de transição, né, tem que terminar em D. Nesse caso é o que vai acontecer. Agora, será que basta terminar em D? Vamos ver a distribuição? Se eu fizer a do cálcio, a do cobalto, a do zinco e do arsênio, né, bem rapidinho aqui, ó. O cálcio termina em 4s2. Se termina em S, não é transição, é um elemento representativo, tá? Vamos treinar? Tá até na família 2A, tá? Já o arsênio termina em P, não tem nada a ver com metal de transição. Se terminou em SP, foi o vídeo anterior. Como que eu faço para saber a família do arsênio, que não é o caso? Basta somar os elétrons da camada de valência, então o arsênio vai estar na família 5A. Agora, tanto o cobalto quanto o zinco, eles terminam em D. Tanto um quanto o outro termina em D. Ou seja, eu tenho dois metais de transição. Vamos marcar a alternativa B? Não, gente, ele não perguntou apenas quem que é metal de transição. Ele perguntou quantos desses elementos apresentam elétrons desemparelhados. Nossa, nós temos que lembrar dos números quânticos. Vamos lá? Se é D, quantos orbitais nós vamos ter? 5. Né? Cada orbital comporta 2 elétrons. Aqui é D, também tem 5. Agora, será que você lembra como que eu faço para colocar os 7 elétrons mesmo? De acordo com a regra de Hund, a gente sempre coloca os elétrons com o spin subindo e depois a gente volta completando. Então vamos lá. Para colocar os 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você viu que eu vou colocando para cima primeiro, depois eu volto completando os orbitais. Esses 2 elétrons e esses 2 no mesmo orbital, eles estão em par, emparelhados. Nesse caso, o cobalto possui elétrons desemparelhados? Sim. Desemparelhados são elétrons que estão no orbital que não tem outro elétron do lado dele. Então, o cobalto é um metal de transição e tem elétrons desemparelhados. Agora, quando eu vou para o zinco, ele é um metal de transição. Agora, será que ele vai ter elétrons desemparelhados? Vamos lá? Coloca os 10 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Completa. 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, todos os orbitais, todos os elétrons aqui estão completos. Está perfeito o negócio aqui. Então, não tem nenhum elétrons desemparelhados. Então, quantos são de transição e tem elétrons desemparelhados? Apenas um. Perfeito? Cuidado com o peguinho. Beleza? Bom, esta questão 4 aí, essa questão 4 do extra, né, foi modificado. E, gente, essa questão, se você não prestar atenção no detalhe que ele fez aqui, a gente vai errar o exercício. Por exemplo, jogo rápido, aperta pause pela pergunta. Esse termina em S, termina em P e termina em S, não é? Professor, esse termina em S, P e S são elementos representativos, não tem nada a ver com a aula de hoje. Só que, infelizmente, ou felizmente, né, para quem conseguir prestar atenção, o exercício ele colocou a distribuição eletrônica desses 3 elementos. 3 elementos X, Y e Z têm a seguinte distribuição eletrônica. Aí ele forneceu essa, só que se você observou a X, ele colocou a ordem geométrica e não a ordem energética. Porque o 3D5 vem depois do 4S1. Esse aqui é uma segunda anomalia. A distribuição correta seria 4S1, 3D5. É aquela, não é a da família 1B. Existem, como eu falei para vocês, várias anomalias. A mais importante da família 1B. Aqui é a mesma coisa. Termina em D. Este é o subnível mais energético, né? E não o S. Perfeito? Então, esse aqui é um metal de transição. Os outros, a distribuição eletrônica está correta, tá? Com relação a esses 3 elementos, identifique a afirmação correta. Alternativa A. O X é um metal de transição. Por quê? Termina em D. Perfeito? Alternativa certa, alternativa A. Todos são sólidos? Bom, esse aqui seria 7A, né? A 7A possivelmente vai ser um gás. No caso aqui ficou claro, é o cloro é gasoso, né? O Y é calcogênio é a família 6A. Não, ele tem 7 elétrons, é a família 7A, halogênios. Y apresenta maior número atômico? Não, quem apresenta o maior número atômico é o X.
E o X encontra-se no 7º grupo na família 6B. Bom, o X está na família 6B. Vamos fazer a conta? 6B, grupo 7 não é a 6B para começo de conversa. Mais 1 mais 6, ele vai estar no 6º grupo, na família 6B, não no 7º grupo. Perfeito? Por isso que a resposta é a alternativa A. E a tarefa de vocês são esses exercícios. Uma boa tarefa e vamos para o próximo vídeo, né? Na próxima aula vai ser o módulo 15, um módulo um pouquinho mais curto do que esse. Bons estudos, foco aí ainda, gente. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.